Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um resumo do dia neste último dia de fevereiro de 2022. Dia 28, está no ar o programa, o jornal do canal que não tem rabo preso com a imprensa capitalista, o jornal que não faz coro, não é papagaio para repetir o que diz a imprensa comprada, a venal imprensa capitalista do Brasil e do mundo. Um jornal do canal que é independente, combativo, revolucionário e que destaca e analisa as notícias do ponto de vista dos trabalhadores e do ponto de vista real da situação. Então, seja bem-vindo ao resumo do dia. Destaque do nosso programa de hoje, o chamado às manifestações nesta terça-feira do lado da Rússia contra o imperialismo e os nazistas ucranianos. Esse canal e esse programa está do lado da derrota do imperialismo. Esse é o programa, é o canal, é o partido que quer ver a OTAN, os responsáveis pelos maiores genocídios da história da humanidade, serem derrotados na Ucrânia, como foram derrotados no Afeganistão. É o canal de quem luta, que está do lado dos trabalhadores e dos explorados de todo mundo. Então, seja bem-vindo ao nosso programa dessa terça-feira e nós vamos falar aqui, você vai ver aqui uma abordagem totalmente diversa da campanha ultra-reacionária que acontece nesse momento na imprensa capitalista a favor da derrota da Rússia, da vitória do imperialismo dos Estados Unidos e dos nazistas da Ucrânia. Bom, nós vamos falar dos atos, vamos falar também, nós vamos ter outros destaques, além da cobertura, principalmente da cobertura dos acontecimentos na Ucrânia. Nós vamos falar aqui que os entregadores de aplicativos estão anunciando greves pelo país. Vamos falar da privatização do carnaval, coisa que ninguém quer falar, inclusive estão procurando ocultar nesse momento, que o carnaval brasileiro foi privatizado. Se você tem 300, 500, 900 reais para pagar no ingresso, pode ir para o baile agora. Lá no Jockey Clube Brasileiro tem festa, o clube de luxo aqui de São Paulo, tem festa, tem carnaval em todo o país. Só quem não pode é o pobre trabalhador, é a política de repressão apoiada pelos mesmos setores que agora estão apoiando a OTAN lá na Ucrânia. Então, vamos falar daqui a pouquinho desse tema. Nós vamos mostrar aqui também, nós vamos falar dos mortos, do total de mortos, porque já morreu mais gente em Petrópolis do que aqueles que foram mortos pelas tropas russas na Ucrânia. E isso aí a burguesia procura esconder, a imprensa não quer mostrar, quer deixar essa verdade soterrada na lama, oculta na situação. Vamos destacar aqui também o desfecho da reunião, a primeira reunião da rodada de conversas entre os representantes da Rússia e da Ucrânia, a declaração da China sobre a tentativa dos Estados Unidos de vender armas a Taiwan e provocarem, da mesma maneira, utilizarem Taiwan contra a China, da mesma maneira que estão utilizando a Ucrânia contra a Rússia. Bom, vamos mostrar aqui vídeo, inclusive, do tratamento que está sendo dispensado aí a outros setores, o tratamento racista e de violência, dispensado por setores aí da União Europeia e do próprio governo ucraniano, lá na tentativa de saída do país, que milhares de pessoas fazem nesse momento, por parte dos direitistas da Polônia. Bom, tem mais, você acompanha aqui conosco, você vai comentando, participando aqui no nosso chat, e antes de eu mandar aquele boa noite para o nosso pessoal, quero dizer que hoje está conosco aqui no programa para apresentar comigo as notícias o companheiro Tiago Pires. Boa noite, Tiago. Ao som. Boa noite, Toninho. Boa noite, Gabriel, na produção. Aos companheiros aí que estão nos assistindo ao vivo, E aos companheiros que vão assistir aí posteriormente, Mais um dia aí de importantes notícias, um importante debate. Ok.
Mandar um salve aqui, então, para o pessoal que está nos acompanhando, uma audiência que tem sido enorme de todos os programas nesses últimos dias, mostrando, né, a importância da cobertura que a Causa Operária TV faz, né, de maneira totalmente distinta da imprensa capitalista e da imensa maioria, infelizmente, da imprensa de esquerda, que ou se cala, né, ou banca o papagaio repetindo aquilo que diz a imprensa inimiga do povo, inimiga dos trabalhadores. Mandar um abraço aqui para o Sergei Claretti, sou eu que está aqui conosco, Val Alves, chamando o pessoal aí a deixar o like, muito obrigado aí pelo apoio. O Narvi, ele, inclusive, a declaração interessante do Narvi. Eu odeio comunista, mas esse mundo está me fazendo concordar até com vocês, diz o Narvi aqui, mostrando a diversidade do nosso público, da nossa audiência, né, que não é só de companheiros que concordam, né, com as posições do PCO, com as posições da esquerda revolucionária, mas de gente que não quer ser feito de otário pela imprensa capitalista, né, que não quer ver aí lágrimas de crocodilo da Globo, né? A Globo que não chorou, né, quando as tropas da OTAN, as tropas dos Estados Unidos, bombardearam o Iraque, bombardearam a Sérvia, a Iugoslávia, bombardearam a Líbia, né? Ninguém chorou, pô. Não havia gente lá, ninguém morreu. Era só bombardeio, era só mostrar o joguinho, né, como se fosse um vídeo. Agora tem lágrimas de crocodilo da Rede Globo, né, para defender os interesses dos abutres. Um abraço, uma noite aí para o Raul Mota, para o nosso companheiro Osni Castro, afirmando aqui a esquerda pequeno-burguesa, ao lado, sempre está ao lado do imperialismo. Para Conceição, o Fábio Alves, a companheira Luciana Martim, um abraço também para Ana Matos, membro aqui do nosso canal, um salve aí para o Eliseu França. Bom, para todos vocês que estão nos assistindo, tem muita gente, a Monique FC, o Kratos, o Mr. Klupit, a Edneia Matos, né, o Diego Vilas Boas, o Walter dos Santos. Um abraço para todos vocês e para todos, em nome desses aí que nós saudamos, um abraço para todo mundo que nos acompanha, que participa aqui conosco, não só que acompanha ao vivo, mas você também que nos acompanha na madrugada, assiste o nosso programa no horário, né, porque os programas da Causa Operária TV ficam à sua disposição para você assistir. Mas é bom ter você aqui conosco, participando, mandando as suas mensagens aqui no nosso chat, né? Se você está em outra rede, tem muita gente em outras redes, vem assistir aqui no YouTube, dá o seu link. Se você não se inscreveu no nosso canal, né, então agora nós estamos a menos de 2.000, né, menos de 1.900 pessoas, para a gente chegar à marca de 100 mil inscritos no canal. Então, se você que está nos acompanhando não se inscreveu ainda, é só tocar o sininho logo abaixo da tela, se inscreve, não paga nada, né, e você contribui aqui para aumentar, a gente superar a marca de 100 mil e aumentar a nossa classificação aqui no YouTube, melhorar aqui nosso posicionamento, a nossa monetização, é importante, a nossa publicidade do canal. Bom, sendo inscrito ou não, você pode tornar-se membro do canal e mandar a sua contribuição regular para sustentar esse canal independente, combativo, revolucionário. E para tornar-se membro, é só clicar aqui no retângulozinho abaixo da tela e escolher o seu plano de pagamento. E sendo membro ou não do canal, você pode também mandar a sua contribuição instantânea, né? Como já tem gente fazendo por aqui. Nós vamos agradecendo, você manda a sua contribuição, manda a sua mensagem, a gente lê aqui, dá destaque, né? Porque nós precisamos muito da sua caixinha. A gente não tem patrocínio, né? Como muita gente da esquerda que se gaba de receber dinheiro das fundações como Open Society, Ford, e tantas outras, né, ligadas aí à CIA, para patrocinar, e aqui a CIA não vai patrocinar, porque aqui é um canal de denúncia do imperialismo, da CIA, etc, etc, etc. Bom, vamos lá, então. Eu já queria anunciar, então, preste atenção. Vamos mostrar aqui, vamos começar com pitadas de humor, né, no meio de uma situação tão tensa, né, não sem antes agradecer a Revolução Popular Brasil, que mandou o primeiro superchat
a figurinha da noite, super sticker, para a gente. E, dando um exemplo, você pode contribuir de 99 centavos a 99 mil ou até 99 milhões, se você for o sheik, né, que denunciaram o que a gente tem, mas ele ainda não apareceu por aqui, não mandou a contribuição. Mas se você quiser contribuir com a nossa causa, com a cobertura, né, independente e revolucionária do canal dos acontecimentos, mande aí a sua contribuição. Bom, a produção vai começar liberando aí para a gente, então, umas imagens, né? Porque o humor também é uma arma poderosa, né, para a gente fazer a crítica nesse momento. Então, a primeira do nosso companheiro aí, antenado com a situação, o J. Camelo, mostrando aí a conversa dos generais imperialistas, né? Aqui, no caso, é o pessoal do Exército Brasileiro. Por que a gente sabe o que é do Exército Brasileiro? Pela latinha de leite moça na mão. Né? Vocês lembram que no ano passado, dentre as compras milionárias, né, tinha aí uma quantidade exorbitante, eu nem lembro mais a quantidade, mas era imensa, de latinha de leite moça. Então, 2 generais aí tomando a sua latinha de leite moça, comentando de qual lado do conflito devemos ficar. Aí um afirma, do lado da Ucrânia, mas o governo ucraniano é nazista. E aí o general responde, sim, mas é nazista dos nossos. Está aí, né? Nazista dos nossos. A gente poderia dizer nazista iguais a eles, né? Nazista iguais a muitos que participaram do golpe de Estado aqui no Brasil. Bom, e a segunda é sobre esse papo que tem aí, né, da convenção dos seguidores do paradoxo de Popper. Não podemos tolerar os intolerantes, né? Diz o cara ao discursar, né, com a folha debaixo do braço. Aí grita o outro lá, cala a boca, seu intolerante. O J. Camelo tirando sarro aí do debate daqueles que querem calar os que pensam diferente. Tem mais uma recém-enviada aí pelo nosso companheiro J. Camelo. Obrigado aí pela contribuição, pela participação aqui conosco, que abrilhanta o nosso programa. Aí está lá as imagens. Como podemos ver nessa foto enviada pelo nosso correspondente oficial internacional, soldados russos atiram contra a população civil ucraniana. Aí está a imagem. Para mim está meio turvo aqui. Vocês que estão enxergando melhor, me ajuda. Tá aí. É a imagem de escravo. Agora eu aumentei, ampliei aqui, que estava reduzida a minha imagem. Escravos sendo ameaçados com revólver, né? E o pessoal. Porque agora estão fazendo de tudo, né? Já mostraram o tanque, que não era na Ucrânia, né? Passando por cima de gente, disseram que era tanque russo, e assim vai, né? Na campanha vale tudo. Essa aí é muito boa, essa charge aí a gente pegou na internet. Os chefes imperialistas, aí, o Biden à frente, do lado dele o Boris Johnson, né, sobre uma montanha de cadáveres, né, e o francês, aí, o Trudeau, parece que é o mascarado. Né? E esse Putin, um invasor, um assassino, está em espanhol, um perigo para a humanidade. Charge muito boa, né? E aí está aí a montanha de corpos da Líbia, do Iraque, da Iugoslávia, do Iêmen, Síria, Afeganistão, Palestina. Né? Eu vi nas redes sociais o pessoal falando da cara de pau, né, do Estado sionista de Israel, do governo genocida de Israel, né, de criticar a Rússia, né, quando são responsáveis pelos maiores genocídios desse tempo, que é o ataque ao povo palestino. Bom, aí está aí uma charge sobre as sanções, né? Também a charge internacional. O ataque aí à Rússia, o imperialismo tentando, com a sanção, cavar um buraco, né, para a Rússia cair, mas aí vocês estão vendo o resultado aí na charge. E me chama a atenção só para... que quem está cavando parte das sanções é exatamente a Europa, né? A Europa que vai ser duramente prejudicada, né, pela política de sanções contra a Rússia. A Europa que depende, por exemplo, né, da importação de petróleo, de gás da Rússia, né, e que, sob a pressão do imperialismo, está atirando no próprio pé, como muita gente vem comentando. É isso aí. Eu acho que
Tem mais imagem aqui. Justamente do que a gente falava agora há pouco, né? Essa aí fizeram um card, um meme na internet, israelenses protestando contra a ocupação russa da Ucrânia em territórios da Palestina ocupados por Israel. Né? No meme aí o pessoal fala para rir, mas infelizmente não dá para rir, porque não é uma piada, né? É sério, é cara de pau pura. Né? Bom, e aí, por último, também uma denúncia do nível de falsificação que tem na imprensa golpista. A CNN informa que o mesmo soldado foi executado no Afeganistão pelo Talibã e depois pisou em uma mina e morreu na Ucrânia. Quer dizer, é o nível de informação, né, que a gente tem como sendo verdade. Você abre aí os grandes canais da imprensa golpista, o PIG, Partido da Imprensa Golpista, e é o tipo de canalice que a gente vê. Bom, e aí, por último, mandaram para a gente agora há pouco também. Você pode estar mandando aí para a gente, se você tiver imagem, quiser denunciar, manda para a gente. O pessoal mandou aí um grande e importante apoiador, um democrata, né, que está do lado da Ucrânia, o Deltan Dallagnol, né, que publicou aí nas suas redes sociais e se posicionando aí contra a guerra na Ucrânia, né, apoiando a Ucrânia contra os russos. Todos os vigaristas, todos os inimigos do povo, todos os golpistas, nazistas, né, estão todos eles do mesmo lado. Né? Esse aí o resultado. Bom, então, eu queria começar o programa chamando vocês todos que estão nos acompanhando. Vamos falar mais de uma vez desse tema aqui, que é muito importante, é o destaque hoje da nossa programação, que é o seguinte: amanhã, a partir das 11 horas, acontecem os atos pela vitória da Rússia contra a intervenção imperialista e os nazistas ucranianos. Né? Vão acontecer a partir das 11 horas, na embaixada da Rússia, lá em Brasília, né? E vão acontecer também, nós temos aí, acho que nós temos imagem aí dos carros, a produção está colocando para vocês aí, ó, com endereço em Brasília, né, no setor de Embaixadas Sul. Né? Então, pode levar a sua bandeira vermelha da esquerda, né? Pode levar a sua faixa, o seu cartaz. Né? Em São Paulo, no consulado, na Avenida Linneu de Paula Machado, no Jardim Everest, 1366. Né? E também tem ato no Rio de Janeiro, tem a imagem aí para vocês, na Rua Professor Azevedo Marques, 50, no Leblon. Né? Em todos esses atos vai comparecer aí a bateria Zumbi dos Palmares, né, para fazer uma saudação de luta, de guerra, né? Nosso grito de guerra contra o imperialismo, o maior inimigo, né, dos povos explorados em todo o mundo, né, como corretamente assinalava Che Guevara. Né? O nosso grito de guerra tem que ser contra o maior inimigo de todos os povos oprimidos. Vai acontecer também, a gente não tinha o card aí antes do começo do programa para a gente selecionar, vai ter ato em Porto Alegre, também no consulado, e o pessoal estava agora organizando para fazer também em Belo Horizonte. Né? Onde tem consulado, vai ser entregue um documento de solidariedade à luta do povo russo e também do povo ucraniano. Nós vamos explicar por quê, para se livrar, né, dessa máfia, né, desses criminosos, genocidas, né, que são os nazistas, né, que estão no governo ucraniano e que são capachos nesse momento, são aliados, né, trabalham junto com o imperialismo norte-americano. Então, nós vamos... esses atos, inclusive, vão ter cobertura, né, da rede de TV russa, a RT-TV, vai transmitir para o mundo todo, e você está convidado a participar, né, a vir dar o seu grito de guerra contra o imperialismo, né, contra o massacre, né, a política de rapina que o imperialismo tem em relação não só à Rússia, em relação à Ucrânia, de usar a Ucrânia como bucha de canhão, mas é a mesma política em todo o mundo. Então, vem para a rua amanhã com a gente, né? Vem junto com a bateria Zumbi dos Palmares, com os coletivos de luta do PCO,
com o setor, a participação aberta aí a toda a esquerda, né, a todos aqueles que estejam querendo empunhar a bandeira da luta contra o imperialismo e defesa da autonomia, verdadeira autonomia dos povos, né, dos povos explorados e daqueles que lutam contra essa opressão. Bom, vamos seguir a nossa pauta. Depois a gente fala mais do ato, nós vamos voltar a esse tema. Mas antes da gente voltar, da gente falar da pauta sobre aqueles acontecimentos da Ucrânia, vou passar para o companheiro Tiago para destacar uma importante mobilização que está sendo anunciada aí por um setor que, no ano passado, realizou uma mobilização, deu uma dispersada, mas a situação de escravidão não acabou e é necessário ir à luta. Com você, Tiago. É isso mesmo, Toninho. Bom, a gente ouviu aí se falar, né, dessa nova categoria, né, de trabalhadores, né, que são pejotizados, uberizados, né, que isso era o futuro, que os sindicatos, né, estavam superados e tudo mais, né, Toninho? E o que a gente vê, né, desde os Estados Unidos, Europa, né, e até mesmo no Brasil aí, várias mobilizações, né, em alguns países do mundo aí, esses trabalhadores, né, já têm os sindicatos, né, já garantiram direitos, uma série de conquistas aí, né? Semana passada, se eu não estiver enganado, a gente anunciou aqui, né, Toninho, que os trabalhadores, né, os trabalhadores entregadores, né, da Austrália, eles conquistaram o direito do salário mínimo, né, que é muito maior que o nosso salário aqui no Brasil, né? Então, a realidade dos entregadores aqui do Brasil, né, é uma realidade muito dura, né? Esses trabalhadores têm média de horas trabalhadas de 65 horas semanais, né, uma média de salário aí de R$ 1.172,63, né, o que não daria para comprar 2 cestas básicas, né, que tem preço médio aí de R$ 670, né, a inflação, né, dos últimos 12 meses, ela já é maior do que a inflação que fechou o ano passado, né, a gente já tem quase 11% de inflação, né, nesses últimos 12 meses, né, e, enfim, segue a luta aí, né, os trabalhadores entregadores aí de aplicativos começaram as mobilizações no dia 25, né, desde os dias 25 aí estão se mobilizando, né, às vésperas do Carnaval. Essas mobilizações elas vão acontecer em várias cidades do país, né, em cidades importantes como Vitória no Espírito Santo, Cuiabá, né, Mato Grosso, Florianópolis, Rio Branco, enfim, uma série de cidades. Aqui em São Paulo tem também Limeira, Mauá e Piracicaba, né, em Goiânia, Manaus também vai ter, Campo Grande. Então, várias mobilizações vão acontecer. Essa categoria é uma categoria que não tem direito a férias, né? Porque se o cara tirar férias, ele não tem nem como sobreviver, né? Então não tem férias, não tem 13º, não tem seguro-desemprego, não tem FGTS, não tem absolutamente nada, né? Uma categoria aí muito explorada, né? E que a CUT, né? A CUT tem que cumprir a função que é dela, né? Que é de auxiliar aí os trabalhadores, né, a fazer o seu movimento, né, e garantir as suas conquistas, né. Para isso, né, a CUT ela tem que ser aí um instrumento fundamental para uma grande mobilização nacional que garanta aí os direitos dessa categoria de trabalhadores que surgiu aí nesses últimos anos aí, em decorrência, né, do desemprego altíssimo no país, né, em decorrência da miséria, da pobreza aí que vem assolando o nosso país desde o golpe de Estado de 2016. É isso, Toninho. Ok, eu queria. O pessoal pediu para a gente depois colocar novamente os endereços dos atos, muita gente interessada. Vamos colocar no final. Fique aí, né? Aguarde aí até o final do programa. A gente volta com o local dos atos de amanhã, né? Para você que está em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, né? Vamos sair às ruas e protestar contra os ataques da OTAN, dos Estados Unidos, do imperialismo e dos nazistas à Rússia. Bom, antes de voltar para a Rússia, vamos tratar aqui de um tema muito importante. Né? Nós estamos em pleno feriado daquilo que deveria ser o Carnaval. Né? E o Carnaval foi proibido, né, em todo
em todo o país, né, a título de supostamente para preservar a saúde do povo brasileiro, né? Bom, no entanto, as festas particulares se multiplicaram em todo o país, né? Porque a lógica da direita, da burguesia, é o seguinte: a Covid pega se você for pobre, né? Aliás, não, a Covid pega se você for pobre e for para a rua festejar, for para a rua defender aí a sua tradição cultural, etc. Se você for para a rua para trabalhar, pode ir que não pega Covid. Se você andar em trem lotado, metrô lotado, ônibus lotado, não pega Covid, pelo menos segundo a imprensa capitalista, segundo os governos de direita, né? E até um monte de gente da esquerda que, infelizmente, repete esse tipo de idiotice, né? E apoia esse tipo de política. Mas, se você, por exemplo, tiver R$ 1.300, manja, Tiago, R$ 1.300, mais do que um salário mínimo para pagar de ingresso numa festa, aí pode ficar tranquilo, né? Que aí não tem perigo de você se contaminar com o Covid. Pois bem, foi o que aconteceu, por exemplo, né? Foi pelo país afora, isso aí aconteceu adoidado. Em São Paulo, por exemplo, no luxuoso Jockey Club de São Paulo, né? Na festa chamada de Carnaval na cidade, havia uma enorme fila na entrada e os ingressos custavam de 390, né, a R$ 1.300. Daí, como vocês estão vendo aí, estava todo mundo ali apertadinho, tranquila, num local fechado, né, não era ao ar livre. Veja aí, imagens, né, de festas, da festa aqui em São Paulo, e que se repetiu pelo país inteiro, né? Teve festa em local fechado no Rio de Janeiro, com ingresso pago, em Salvador, né? Muitas casas de show, boate, fizeram baile à fantasia, etc, etc. Aí fica claro o seguinte: qual era o objetivo, né, da burguesia em acabar com o carnaval? Proibir as manifestações populares, né? É a política, ainda mais nós estamos num momento de enorme revolta popular, né? Os últimos carnavais, quando o povo saiu à rua, 2000 principalmente a partir de 2018, 17, 18, 19, aí 20 já começou a pandemia, né? Mas 2020 acho que ainda teve carnaval de rua, né? A pandemia não teve mesmo carnaval em 21. Pois bem, os carnavais foram transformados em grandes manifestações populares contra o governo, né? Foi o carnaval do Fora Temer, primeiro, depois tinha aqui o carnaval de 2019, por exemplo, o maior enredo do carnaval, a música mais cantada era Ei, Bolsonaro vai tomar chuchu, né? O resto você já sabe, né? Era a principal música, então tinha que impedir nesse ano, né, que o pessoal saísse às ruas, porque além de gritar em alto e bom som, né, expressar a revolta popular, o povo também tem um grito na garganta de apoio ao candidato que canaliza esse sentimento de revolta, que é a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então tinha que impedir que isso acontecesse, né? Então o pessoal trabalhar pode, né? Tomar trem lotado pode, metrô pode. Agora o povo não pode ir para a rua. Agora, quem puder pagar até R$ 1.300, mais do que um salário mínimo, aí não tem proibição, né? Ninguém fez discurso contra, ninguém mostrou no Fantástico, né? Ninguém fez campanha. É o cinismo, a cara de pau da direita e da sua imprensa golpista, né? Como diz o hino da Internacional: o Estado esmaga o oprimido, ao rico tudo é permitido, né? É isso que a gente vê também nesse momento, né? Por isso é preciso organizar os comitês de luta e sair às ruas. Bom, antes de passar para o Tiago para a próxima notícia, agradecer aqui os superchats do Aurélio dos Santos, do LC29, contribuindo aqui com a gente, né, da mesma maneira que fez Revolução Popular no Brasil, e pedir a você que siga um bom exemplo, então, desses nossos amigos internautas que estão contribuindo, e aportem aí, contribuam com a caixinha do PCO, né, para ajudar
a pagar aqui a Causa Operária TV, a luz, a internet, né, as despesas com o funcionário, né, tudo mais que a gente precisa para colocar toda a nossa programação no ar e cada vez melhorar mais, né, essa cobertura dos grandes acontecimentos do país e do mundo. Bom, vamos começar agora, vamos entremear com outras notícias. Vamos começar a falar da Ucrânia, né, e do conflito provocado pela política do imperialismo. Bom, nessa história toda, no meio dessa crise, a burguesia está procurando criar um novo herói internacional, né? Arrumaram uma figura que agora, de palhaço que ele era, né, líder de um governo cheio de nazistas, foi transformado assim numa das figuras apresentado pela imprensa golpista como se fosse um ser extraordinário, que está liderando, né, a luta contra os malvados russos. Pelo menos essa é a versão que a gente vê quando a gente liga a TV capitalista. Bom, o Tiago vai falar um pouco para vocês sobre essa figura, né, quem é e, de fato, qual é a realidade sobre o presidente da Ucrânia. Exatamente, Toninho. Depois da bolada nas costas aí que o presidente da Ucrânia, né, o Volodymyr Zelensky, né, tomou aí, né, a OTAN abandonou a Ucrânia nessa guerra, que evidentemente ela sairia derrotada, né, depois do sucesso aí da operação russa, né, na Ucrânia, esse capacho, né, do imperialismo, né, ele agora vai se fazer de coitadinho, né, vai chorar as pitangas aí, né, é um chororô danado, né, a gente vê isso, um apelo, olha lá, ó, o herói aí. O imperialismo ele tem esse poder, né, Toninho, de transformar palhaços aí em presidente, né, como é o caso do Jair Bolsonaro aqui no Brasil, né, como foi o caso do Maurício Macri na Argentina. Eles têm essa capacidade, né, de transformar um idiota, né, num presidente. Bom, e aí, né, com esse apelo, né, que a gente vê aí na imprensa burguesa, né, de que a Rússia teria invadido a Ucrânia, né, que não se tratava de uma operação de libertação aí do povo ucraniano, né, e o Zelensky agora vai à imprensa, né, declara aí que quem compra, né, os produtos da Rússia, né, estaria ajudando a matar os ucranianos, né? Você imagina quem compra produto dos Estados Unidos, então, né, Toninho? Tá ajudando a matar o mundo inteiro. Então, vem fazer esse apelo, né? Ele pede, né? Ele diz aí que declara que um país, né, como a Rússia, né, que invade outro país, né, que massacra um povo, né, colocando assim da maneira bastante mentirosa, né, que esses capachos aí colocam, né, que a Rússia não deveria fazer parte da ONU, né? Então, para a gente entender o tamanho da operação aí que tá se montando, né, para cima da Rússia, né, que sofre aí já, mesmo antes dessa operação na Ucrânia, uma série de sanções aí do imperialismo, né, assim como a China também vem sofrendo, né? Então aí coloca, né, a possibilidade da Rússia sair, né, ser excluída da ONU, né, que isso aí seria resultaria numa crise aí sem precedentes, né, tirar evidentemente que isso vai desagradar a China, vai desagradar uma série de países, né, então isso aí resultaria numa crise ainda mais profunda, né, que o capitalismo enfrenta. E é importante também colocar, né, em outros aspectos, né, que a gente já vinha colocando, né, teve uma patinadora, né, que foi russa, Valenieva, se eu não tiver enganado, que ela primeiro tinha sido proibida, né, de participar das Olimpíadas, né, e a gente tentava mostrar, né, como que funciona essa questão do esporte, né, e do imperialismo, né, que sabota aí os países atrasados. Que é o caso, né, que muita gente finge não entender, né, quando a gente coloca a questão do Neymar, da seleção brasileira e tudo mais, né? A Rússia aí, né, foi excluída, né, da Copa do Mundo, né, por conta da suposta guerra da Rússia contra a Ucrânia, né, mostrando aí como o imperialismo atua mesmo dentro do esporte, né, como tudo é manipulado,
né, como os países atrasados aí são sabotados, né, que é um terreno, né, onde um país atrasado pode superar, né, o império, né, Toninho? Então começa esse chororô, né, para a gente ver aí que começa aí tirando a seleção da Rússia da Copa do Mundo, o presidente nazista aí da Ucrânia pedindo a exclusão da Rússia da ONU, e tem muito mais coisa para rolar ainda, né, Toninho? A gente começa a ver se armar um cerco aí contra a Rússia e certamente a gente vai ver muita luta política ainda, né, que vai resultar dessa situação que nós encontramos. É isso, Toninho. Ok. O caso da FIFA, né, é exemplar. Achei boa a lembrança aí do Thiago, porque é exemplar, né, para mostrar como o futebol é um esquema político, né? Não, isso não tem nada a ver, né? É político e é econômico, né? É o interesse aí dos capitalistas que querem, nesse momento, atacar a Rússia, mas não só isso, eles querem controlar, né, tudo, né? Querem impor sua vontade em todos os terrenos. E muita gente, é interessante, porque tem gente que fala, não, o esporte não tem nada a ver com isso. Né? Tá aí. Porque o que tem. Vamos deixar, ainda que a gente tivesse contra. Vamos imaginar, nós estamos contrário aqui nesse lado, nós estamos solidários à posição da Rússia, mas, por exemplo, não estaríamos favoráveis a excluir o time da Ucrânia de nada. O que tem a ver o futebol com isso daí? Né? Então, porque o país é comandado por um bando de nazistas, nós vamos propor que o time de futebol da Ucrânia, por exemplo. Então, eu vejo o caso do Brasil, porque o Brasil está comandado por uma besta-fera, né, como é o caso do Bolsonaro, né, um regime golpista. Nós vamos defender que o time do Brasil, a seleção brasileira, não participe da Copa. Né? Se depender da esquerda pequeno burguesa, né, Toninho? Se dependesse deles, esse seria o critério. Bom, aí precisaria ver o que ia sobrar, né? Porque se um critério fosse um critério político, né, precisa ver quem manda, que é sempre o problema que a gente vem dizendo. O problema, se você adota esse tipo de critério de julgamento moral, né, de julgamento, é quem vai decidir. E nesse caso aqui da FIFA, está mostrando aí que a FIFA, né, como a maioria dos organismos internacionais, está sob o controle direto, né, do grande capital internacional, do imperialismo norte-americano, né, que não sabe jogar bola, mas sabe manipular aí, fazer campanha contra os outros. Daqui a pouco eles vão querer tirar o Brasil também, dizendo que o Bolsonaro foi lá e apertou a mão do Putin. Né? Para o imperialismo tudo é válido. Bom, vamos em frente na nossa pauta. Eu queria destacar aqui, a gente estava olhando, pensando na pauta do programa, e porque um dado, a gente conversando ontem numa das reuniões que eu participei, um companheiro chamava atenção para o cinismo, né, a cara de pau, né, do imperialismo quando se trata de fazer campanha e realçar, né, aquilo que eles querem mostrar. Por exemplo, no Iraque morreram 1 milhão de pessoas, mas aí não era o interesse do imperialismo. Então, o imperialismo falava, a TV falava das maldades do Saddam Hussein, né? Mostrava aquele bombardeio noturno, né, como se lá embaixo não tivesse gente. Né, e os Estados Unidos bombardeando, matando. Durante 20 anos, eles invadiram e invadiram, dominaram o Afeganistão. Né? Mantiveram o país na maior miséria, né, que é um dos países mais miseráveis, se não mais pobre do mundo, né, o Afeganistão. Bom, até eles roubaram tanto o país que até quando eles saíram agora, nesse momento, os Estados Unidos estão metendo a mão, né, porque durante o período da ocupação, os Estados Unidos obrigou o Afeganistão a depositar as suas reservas monetárias no Federal Reserve, o Banco Central norte-americano. Agora, o Biden decretou que vai pegar metade desse dinheiro, né, um dinheiro que vai fazer falta para matar a fome do povo afegão. 9 milhões de pessoas estão ameaçadas de morrer de fome. Dentre elas, 1 milhão de crianças vão ser assassinados pelo imperialismo norte-americano. Isso não aparece na Globo, não aparece na CNN, ninguém fala nada. Né? Mas, cinicamente, né, os supostos malvados russos, estariam cometendo aí uma verdadeira barbaridade. Bom, a
Aí, revendo a situação, encontrei aqui uma matéria de 2014 da revista Veja, né, de um órgão de direita, não é do jornal Causa Operária, né, falando sobre a situação. Na realidade, a matéria de 2015, mostrando o seguinte, que depois do golpe que foi dado na Rússia, que eles não chamam de golpe, ele, a esquerda, né, pequeno burguesa brasileira, chamam aquilo que aconteceu na Ucrânia de revolução. É que nem a ditadura fazia no Brasil. Não teve golpe militar em 64, foi revolução de 64. É assim que a direita chama na Ucrânia o golpe de Estado, onde grupos nazistas, né, levaram à queda do governo, que era um governo próximo da Rússia. Bom, em janeiro de 2015, eles comentam o seguinte, que o produto interno da Ucrânia desabou 15% só no quarto trimestre de 2014. Tamanha crise provocada por essa falsa revolução. Bom, e na matéria da revista Veja, se a produção puder mostrar para a gente aí, a página tem o link aí, na matéria da revista Veja, eles destacam o fato, né, de que em 2014, né, além de todo o prejuízo econômico, mais de 5 mil pessoas, entre civis e combatentes, morreram no leste da Ucrânia. Né? É a região onde o povo não aceitou o golpe dos nazistas, e os nazistas saíram fuzilando adoidados, saíram matando gente pra caramba. Está aí a página da revista Veja, né? A gente aqui mata a cobra e mostra o pau. Né? E na matéria eles falam também que a situação provocou o êxodo de centenas de milhares de refugiados. Na realidade, foi mais de 1 milhão de ucranianos que saíram só em 2014. Nos anos seguintes, chegaram a sair da Ucrânia mais de 5 milhões. Tem gente que fala até em estimativa de 10 milhões de pessoas que deixaram a Ucrânia. Ninguém falava nada do povo ucraniano. Agora, né, diante do fato de que a Rússia não aceitou as imposições do imperialismo, que queria colocar base militar na Ucrânia, agora vem uma campanha. Toda hora tem velhinho atravessando a fronteira, né? É história, gente chorando na televisão. Né? Então a gente tem que deixar de ser otário. Né? E isso aí é a Praça de Maidan, né? Onde a direita se organizou com bandos fascistas, nazistas armados para enfrentar, e o governo não conseguiu reagir à manipulação, à campanha na imprensa e tudo o que aconteceu, de maneira muito semelhante como eles tentaram fazer no Brasil e que aconteceu no Brasil por outras vias. Né? O golpe de Estado não foi dado nas ruas em 2013, em 2014, mas foi dado, né, no Congresso Nacional com a direita baixando a guarda, né? E a direita com a esquerda baixando a guarda e a direita tirando proveito da situação. Bom, aí tem uma outra imagem que nós vamos mostrar agora, que a China fez uma denúncia, né, no final de semana, falando dos massacres e publicou uma lista, né, das invasões que os Estados Unidos tinham feito nos últimos anos. Né? Aí está publicado aí pelo site, pelo grupo Dilma Resiste. Né? Falar nisso, a presidenta Dilma teve um posicionamento muito claro, criticando aí a posição do imperialismo e das tropas da OTAN de tirar proveito da situação. Então, aí tem a lista, lista de países invadidos, bombardeados ou sabotados desde a Segunda Guerra pelos Estados Unidos da América. Os anjos, né? Os Estados Unidos que agora tentam aparecer como anjos do bem, né? Tem a lista. A lista é longa, eu vou só citar algum e você pode acompanhar aí na tela. Depois você pode, se quiser, rever depois. Né? China, 1945, 46, Coreia, né? China de novo, Irã, né? Cuba, em 1959, bom, Vietnã, de 1961 a 73, né? Brasil, né? O golpe de Estado aí, de 64 na realidade de 64 e depois 2016, né? Por isso que eles falam dos golpes dados aí. Aqui, no caso, não foi uma invasão estrangeira, mas foi a articulação do golpe de Estado. Né? E tá aí. Bom, se a gente for olhar tudo isso daí, só para ver os últimos aí, né? Bósnia, 1995, Sudão, 1985, 98, Iugoslávia, Sérvia, 1999,
Afeganistão, 98 a 2021, Somália, 2006, Síria, bom, e por aí vai. Se a gente juntar isso daí, dá milhões de mortos, né? Milhões de centenas de milhares, milhões de pessoas mortas na guerra e na destruição provocada pelo imperialismo em todos esses países, né? Vamos pegar o caso do Brasil, né? Nós temos aí cerca de 650 mil mortos na pandemia, né? E de quem é a culpa dessa desgraça, né? A responsabilidade é direta do imperialismo que armou o golpe, que botou no país, na frente do governo um bando de capachos que congelaram os gastos públicos, né? Que destruíram a rede de saúde pública do país, que não investiram em vacinação, que não investiram, né, em quebrar patente, em fazer como Cuba e produzir no Brasil uma vacina própria para o povo brasileiro, né, e evitar a desgraça que aconteceu aqui no país. Além, né, das milhões de pessoas que estão morrendo de fome, no desemprego provocada pelos governos Temer e Bolsonaro com apoio da direita. Então, isso aí é o resultado. Então, quando a gente olha esses cínicos, esses cretinos, né, chorando falsas lágrimas na televisão, a polícia militar no Brasil mata todo dia, né, divide 6.540, foi o que eles mataram em um ano, por 365 dias, você vai ter uma média aí de cerca de mais de 150 mortos por dia. O que está morrendo na guerra da Ucrânia é menos do que a PM mata na guerra contra o povo negro e pobre no Brasil. E ninguém chora pela população pobre e negra que é fuzilada todos os dias pela polícia militar, né? Então vamos deixar de ser cínico quando o pessoal fala, mas guerra! Vocês de esquerda não podem querer a guerra, você tem que querer a paz. Estão matando o povo brasileiro, estão matando a população no mundo inteiro, né? Os Estados Unidos e os seus aliados. E nós temos que organizar a luta para derrotar esses canalhas, esses genocidas, e não cair, né, no conto do vigário, isso que mostra aí a televisão, a imprensa capitalista todo dia. Bom, seguindo na nossa pauta, por falar em mortos, né, nós não vamos esquecer que não vamos ocultar, como está fazendo a imprensa capitalista, que sempre que acontece uma desgraça, principalmente no exterior, eles usam para acobertar a situação de sofrimento do nosso povo, né? E o Tiago tem aí os últimos dados sobre o número de mortos em Petrópolis. Vai lá, Tiago. Desculpa, gente. Bom, esse tema aqui é bastante pertinente para o que o Toninho estava colocando agora, né? A guerra, né, do imperialismo, né, contra o povo brasileiro, né, resulta nessas mortes, né, como a gente viu, né, em Petrópolis, né, uma cidade que é governada pelo PSB, né, que herdou aí do PMDB e do DEM, né, que tem o Rio de Janeiro aí também governado por golpistas, né, além do governo federal. Né, o resultado, né, dessa tragédia, né, é a diminuição de recursos aí para prevenção de acidentes, né, para infraestrutura e tudo mais, que vem se acentuando, né, essa diminuição de gastos aí né, com essas despesas aí para infraestrutura, né, e prevenção dessas tragédias aí, que seriam tragédias naturais se não fosse a falta de investimento, né, dos governos golpistas aí, né, se não fosse essa política neoliberal, né, de entregar cada vez mais dinheiro para os capitalistas, né, e deteriorar cada vez mais, né, os serviços públicos, né, a gente não teria essa situação em Petrópolis, né. É importante dizer também, Toninho, que agora nós temos aí, ó, foi anunciado no dia de hoje, né, o total de 231 mortes aí por conta, né, desse descaso, né, do governo aí, né, do Estado para com a população, né. Nós temos aí 231 mortos, né, e 876 pessoas ainda que não estão alojadas, né, estão aí, né, acomodadas numa escola municipal, que é
em escolas municipais, perdão, e no Colégio Estadual Rui Barbosa, né? Esse número, Toninho, para você ter ideia, de 231 pessoas, é menor do que a Rússia, do que as mortes, né, que ocorreram aí por conta da ocupação da Rússia na Ucrânia, né? Ou seja, os russos mataram menos gente que o Bolsonaro, né, que o governo do Rio de Janeiro, né, que o governo municipal aí de Petrópolis matou nessa situação aí, né? E tem gente, Toninho, que coloca assim, né? Mas essas pessoas vão lá e se instalam aí em morros, né? Se instalam aí em favelas, né? Em ambientes aí que resultam nesse tipo de acidente. Aí fica a pergunta, né? Para que serve a defesa pública civil? Para que serve o Estado? Para que serve aquele pedaço de papel chamado Constituição Federal? Para nada. É isso. É só para agir contra o povo pobre, contra o povo trabalhador. Bom, na nossa pauta agora, vamos acelerar, porque nós ainda temos vários temas aqui. Nós vamos destacar agora, hoje foram realizadas aí as reuniões, a primeira rodada de reuniões entre representantes da Rússia e da Ucrânia, em torno da tentativa, ou pelo menos declarada tentativa, de se chegar a um acordo para um cessar-fogo, né, para chegar a um entendimento. Evidentemente, né, agora há pouco se anunciava que as tropas russas aí têm uma quantidade gigantesca de tanques russos a menos de 30 quilômetros de Kiev. Né? Tem um grande cerco nesse momento sobre a capital. Né? A Rússia, que já no primeiro dia, com seus ataques aí muito bem sucedidos, né? Conseguiu minar a capacidade de resistência das forças armadas ucranianas, né? E a resistência que é cantada em verso e prosa aí, né? Supostamente sob o comando do presidente ucraniano, é uma resistência de guerrilha. Bom, essas imagens que vocês estão vendo aí são os representantes, à esquerda, os representantes da Rússia, e à direita, incluindo aí o elemento de bonezinho, os representantes da Ucrânia. Né? Eu vi eu vi aí um meme, inclusive à tarde, que o pessoal comentava aí. Vocês estão vendo aí nas mesas os telefones, né? Principalmente do lado ucraniano. E aí o pessoal falou o seguinte, que o pessoal tinha que deixar o telefone ligado para os Estados Unidos ver o que eles estão falando, que é para ver se eles não têm nenhuma autonomia, são puro pau-mandados. Né? Bom, mas o fato é que as reuniões terminaram sem nenhum avanço anunciado. Né? Foi a reunião foi realizada na Bielorrússia, apesar, né, da chiadeira por parte da Ucrânia, mas já o local da reunião mostrou aí que a Rússia está indo para as negociações em uma posição de força. Ainda bem, porque tomou a iniciativa e fez o que fez. Né? A tal ponto que a reunião se realiza num país que, nesse momento, é um aliado da Rússia, né? Da onde, inclusive, partiu boa parte das tropas russas que estavam aí num treinamento, tinham ido prestar socorro ao governo bielorrusso, que foi alvo de uma tentativa de golpe, né, da parte de setores da direita, articulados pelos Estados Unidos, né? E o golpe foi evitado. Né? O governo atendeu várias reivindicações populares, né, diante da situação de aumento de preços provocado por grandes empresas, né, uma tentativa de minar aí as bases do governo. E o pessoal teve que se reunir lá. Né? Foi aí a Ucrânia teve que aceitar o acordo. Bom, eles marcaram uma segunda rodada de negociações, né? Mas a situação segue sem nenhum desfecho. Né? Por um lado, a OTAN, a ONU, toda a corja imperialista, né? Procurando cercar a Rússia com medidas de represália de tipo econômico, e, por outro lado, né, a Rússia
agindo, avançando com a sua ofensiva militar, né? A possibilidade, né? Não vamos fazer aqui uma previsão, um chutômetro, né? Mas muita gente fala da possibilidade de que a capital possa cair, inclusive nas próximas horas, com esse cerco, né, intenso que vem sendo feito aí pelas forças russas, né, sobre a capital. A segunda cidade do país já foi tomada, várias outras cidades foram ocupadas, né? Sobre aquele ponto anterior, eu queria destacar também que nos ataques levados adiante pela direita contra as províncias, os estados, né, as províncias da região de Donbás, né, que se transformaram em repúblicas populares, se separaram, os nazistas trataram com enorme crueldade. Né? No começo, no meado do mês de fevereiro mesmo, centenas de milhares de pessoas tiveram que sair, né, se deslocar de Lugansk, Donetsk e ir para a Rússia. Tamanho era o ataque, a crueldade, como as tropas lideradas pelos nazistas. Ninguém chorou. Ninguém foi para lá, para a fronteira, para filmar o pessoal de Donbás, né, de Lugansk, de Donetsk, saindo e tendo que se refugiar na Rússia. Isso ninguém mostrou. Agora, né, como interessa para os canalhas, para os calhordas da imprensa capitalista, eles estão lá na fronteira da Polônia e de outros países para filmar e mostrar aquilo que lhes interessa. Bom, agradecer aqui ao superchat, né, do nosso amigo Jesus que está entre nós. Jesus era um humano, né, mandando aqui a sua contribuição. A Deise, nossa companheira, também contribuindo aqui, mandando superchat. E a companheira Edna Castro, né? Você pode mandar a sua contribuição de qualquer lugar do mundo, em qualquer moeda, né? Ela é bem-vinda e nós precisamos, porque nós pedimos para você, porque nós não temos patrocínio de nenhum grupo imperialista. Quem vai querer financiar o canal que denuncia o imperialismo, que denuncia os bancos, que denuncia todos os inimigos do povo? Só você, né? Você que está nos assistindo e que entende a importância de uma imprensa independente e combativa assim. Bom, por falar no cerco do imperialismo, nós temos aí a reação da China diante das tentativas de provocações por parte do imperialismo. O Tiago vai contar para vocês aí o último episódio. Vai lá. Bom, é isso aí, Toninho. Eu só colocar aqui bem rapidinho, né? Duas empresas, né, de armamentos, né, dos Estados Unidos, né? A Lockheed Martin e a Raytheon, né? Foram sancionadas, né, pela China, né, por vender aí em torno de 100 milhões de dólares em armas. Né? A China sancionou essas empresas, né, em 500 milhões de dólares. Né? E uma coisa interessante que eu estava lendo aqui, Tony, é que uma dessas empresas, né, essa Lockheed Martin, ela foi a principal empresa, né, contratada aí, né, 600 milhões de dólares aí, que foi destinada à modernização dos mísseis, né, mísseis terra-ar Patriot dos Estados Unidos, né? Ou seja, essas empresas aí estão intimamente ligadas ao governo norte-americano, né? E a China mandou um recadinho, falou que Taiwan não é a Ucrânia. Ou seja, né, a gente já sabe aí da interferência, né, da intervenção do imperialismo aí também em Taiwan, e a China aí, né, mostrando que não vai deixar acontecer o que aconteceu na Ucrânia, né? É muito possível que aconteça a mesma coisa aí, que a China ocupe aí o Taiwan, que faz parte do território chinês, né, diga-se de passagem, né, mas que isso não vai passar, não, esse tipo de coisa não vai passar em branco com a China, né, porque é filme repetido, né, Toninho? Então, é preciso aí combater o imperialismo de todas as formas. É isso. Ao mesmo tempo que, diante do avanço da crise capitalista, né, cresce a voracidade do imperialismo, né, de dominar a força, de dominar na marra, né, de dominar para matar de fome, deixar morrer aí uma parte dela expressiva da população mundial para garantir os interesses de uma meia dúzia de bilionários, né, de gente que está ganhando dinheiro, mesmo em meio à pandemia, em meio ao sofrimento do povo. Né? São os representantes desses setores. Bom, e aí eu queria, emendando com aí a notícia dada pelo Caio, destacar uma postagem feita hoje pelo companheiro
Rui Costa Pimenta, né? Que é a versão séria daquilo que nós mostramos de forma do humor, né, feito aí por algumas pessoas na internet sobre a situação do Estado de Israel, né? E o companheiro Rui destacou justamente essa situação ao se referir à Palestina, né? Porque é uma demonstração de que a lei, né, também nesse caso aqui a lei internacional, só vale contra os povos pobres, né? Contra os povos oprimidos, né? Veja-se o caso, então, o companheiro Rui Costa Pimenta, presidente nacional do PCO, postou: aos amigos, tudo, aos inimigos, a lei. Israel está autorizado a fazer o que quiser com os palestinos, como vem fazendo desde 1948. Um dos mais brutais genocídios da história moderna. Né? Está lá na página do companheiro Rui, né? E você que acompanha aqui a Causa Operária TV, você que acompanha o noticiário internacional, sabe disso, né? Do massacre permanente a que o povo palestino está submetido, com as suas terras sendo invadidas, criaram um Estado, né, onde o pessoal fala como se lá não existisse, né, até 1948 não existisse, né, um país, um povo, uma nação, né, que inclusive vivia de maneira com atritos, mas com harmonia, né, convivendo judeus, palestinos, árabes, né, e a criação do Estado de Israel, Estado sionista, comandado pela direita, um Estado genocida, né, que é uma base de apoio do imperialismo norte-americano contra os povos da região. Né? Isso aí ninguém condena. E também não adianta. Se a ONU votar que não vale, né, que o território Israel, usando uma expressão popular, caga e anda para a deliberação da ONU. Porque agora vão reclamar que a Rússia não está querendo ouvir os apelos, né, os choramingos dos canalhas da ONU, capachos do imperialismo norte-americano, né? Mas para Israel não vale. Né? Israel já avançou várias vezes, mesmo o território demarcado ao longo dos anos para a Palestina, isso aí para Israel vale absolutamente nada. Né? Aí não aparece, você não vê ninguém na Globo chorando, né, a morte das crianças, os bombardeios sistemáticos feitos por Israel contra a faixa de Gaza, contra a Cisjordânia, aí vale tudo. Né? Para os inimigos, a lei. Né? Para os amigos, né, deixa acontecer e vira para o outro lado e finge que não está vendo. Bom, vou passar para o Tiago aí para agora destacar um importante posicionamento vindo da Rússia, né, que mostra que, mesmo com todas as divergências que a gente possa ter históricas e com toda a limitação política nesse momento, um posicionamento melhor do que aquele adotado pela maioria da esquerda no Brasil. Fala aí, Tiago. Exatamente, né, Toninho? A gente vê ali, apesar das contradições, né, do Partido Comunista Russo, né, diferente da esquerda, né, de toda a esquerda pequeno-burguesa aqui brasileira, né, que está defendendo aí os nazistas da Ucrânia, né, se posicionando contra a Rússia aí, né, que numa ação de defesa aí, né, teve que ocupar esse território para eliminar essas forças fascistas, né? O Partido Comunista Russo ele emitiu uma nota, né? E eu quero ler aqui um trechinho, né, para os nossos companheiros aí entenderem, né, o posicionamento. Bom, o povo da Ucrânia não deve ser vítima do capital mundial e dos clãs oligárquicos. Declaração do presidente do Presídium do Comitê Central do Partido Comunista da Federação Russa, após o apelo da liderança da DPR e da LPR, as autoridades russas lançaram uma operação político-militar destinada a forçar os provocadores nazistas à paz. As medidas tomadas visam garantir a paz no Donbass e proteger a Rússia de ameaças cada vez mais agudas dos Estados Unidos e da OTAN. Posicionamento, né, Toninho, equivalente ao nosso aí, né, apesar de todas as divergências, né, o Partido Comunista Russo se posiciona de maneira correta diante da situação, né, de defesa, né, da Rússia em relação
ao imperialismo e à OTAN. É isso, Toninho. É isso aí. Nessa luta, os trabalhadores e a esquerda têm que ter lado. E é do lado, né, do povo russo, do povo ucraniano também, contra o imperialismo, né, contra aqueles que são os responsáveis pela situação de miséria e destruição na Ucrânia e em todo o mundo, né, que é o imperialismo norte-americano, é a OTAN e todos os seus aliados. Bom, antes da gente ir para a reta final da nossa pauta, agradecer aqui a Tati da Mota, que mandou aí o seu superchat e uma mensagem carinhosa. Amo vocês. Nós também te amamos, Tati. E amamos a toda aí a nossa audiência, né, que participa aqui, expressa seus pontos de vista, suas divergências, né, e acompanha aqui a nossa programação e que também contribui para ajudar a sustentar esse nosso canal, como também o companheiro Rômulo Rocha, que mandou aí o seu superchat, dizendo que tem alguns jornalistas que são chamados de esquerda contra o Putin, a favor do imperialismo aqui no Brasil. É lamentável. Estes não são de esquerda, diz o Rômulo, ao nosso ver, muito acertadamente. Então, estamos na reta final, você ainda pode mandar aí o seu superchat, o seu sticker, fazer como várias pessoas fizeram ao longo desse programa, porque nós precisamos muito, muito, muito da sua contribuição. Bom, no finalzinho aqui da nossa pauta, queria destacar aqui, bom, vocês acompanharam aí, todo mundo acompanhou a decisão de proibição do SWIFT, né, o sistema integrado, na realidade, de comunicação, né, é um sistema internacional montado pelos bancos, Sociedade Mundial de Telecomunicações Financeiras e Interbancárias, o SWIFT. Quer dizer, é um sistema de comunicação das transações financeiras. Não se trata, não é o mecanismo de pagamento, mas é por onde circulam, né, se centralizam todas essas informações e, obviamente, é uma tentativa de estrangular a Rússia. Né? Veja a guerra, a verdadeira guerra, né? Porque o pessoal fala a Rússia lançou uma bomba e matou lá 100, 200, 300, principalmente soldados, e eventualmente algum civil, é uma guerra. Né? Mas qual o prejuízo que vai ser causado à Rússia, por exemplo, com todas essas sanções? É imenso. Né? É uma política de destruição. Bom, no entanto, o que acontece? Né? Os especialistas que não são paga-paus do imperialismo procuraram esclarecer que isso significa que, embora as transações possam continuar a ocorrer, os meios de comunicação vão se tornar mais lentos. Né? Para prever o impacto, né, analisa, por exemplo, a professora assistente do Instituto Nacional de Finanças e Políticas. É importante avaliar os números de bancos que atualmente usam o SWIFT e o tamanho das transações realizadas por meio deles. Quer dizer, também não é um negócio assim, né? Porque você liga na Globo lá, o pessoal fala, nossa, agora a Rússia não vai conseguir vender nem um grão de trigo, nem um barrilzinho de petróleo. Né? Bom, a SWIFT não é um órgão público, é uma organização com sede na Bélgica, né? E que serve aí a troca de mensagens, né? Com mais de 11 mil bancos e instituições financeiras de 200 países. Ou seja, é uma organização da máfia, né? Dos banqueiros, né? Que dominam o mundo, né? Que no Brasil, por exemplo, sugam aí 52% do orçamento público. Né? Foi coisa de cerca de 2,5 trilhões no ano passado, e o pessoal fica comemorando. Né? O pessoal reproduz. O SWIFT agora é os banqueiros, os ladrões do povo, os maiores ladrões de todo o mundo, são os banqueiros, sanguessugas, né? Estão tentando aí aplicar o golpe contra a Rússia, né? Contra o povo russo. Bom, na nossa pauta, nós vamos voltar a esse tema com certeza aí nos próximos programas, mas o Tiago vai falar mais para vocês, vai repetir o chamado aí para os atos de amanhã, e a nossa produção vai recolocar as imagens, né, para a gente ir caminhando para o encerramento do nosso programa. Vai lá, Tiago, com você agora. É isso aí, Toninho. Vamos reforçar aqui, né, o convite, né, a toda a esquerda e todos os companheiros a comparecerem aí nas embaixadas aí da Rússia, né, russas no Brasil, né, em defesa da Rússia.
né? Nós temos aí atos que vão acontecer. Esse que está sendo colocado aqui é setor das Embaixadas Sul, em Brasília. Em Brasília, tá? A partir das 11 horas, o pessoal vai se reunir na frente da embaixada, né, para defender aí a Rússia diante do ataque imperialista. Então, a gente vai ter também em São Paulo, né, em São Paulo, Jardim Everest, na rua Avenida Linneu de Paula Machado, 1366. Então, a partir das 11 horas, todo mundo reunido aí para defender a Rússia, né? A gente tem que ter lado, o nosso lado é sempre o lado oposto ao imperialismo, né? Se os Estados Unidos quiser invadir o Brasil, der uma louca no Bolsonaro, a gente vai apoiar o Bolsonaro, né? Assim como a gente colocou que a questão do Iraque independia do regime político que tinha aquele país, né? Então, independente do país, né? Independente do regime que tem o país, sempre a gente tem que se posicionar, né? Em oposição ao imperialismo. E por último aí, o ato que vai ser realizado no Rio de Janeiro, na rua Professor Azevedo Marques, 50, no Leblon. Também, como o companheiro Toninho colocou, né, vai acontecer atos também em Minas Gerais e em Santa Catarina. É isso, Toninho? É isso. Vou aproveitar e vou passar aqui o endereço. A gente não tem o card ainda, o pessoal está fazendo. Vai aparecer lá no... Você pode olhar depois na Causa Operária, no nosso diário Causa Operária, causaoperária.org.br, todos esses endereços. Mas em Minas Gerais, o consulado da Rússia, em Belo Horizonte, fica na Praça Carlos Chagas, 49, lá no bairro Santo Agostinho, né? E em Porto Alegre, na rua tradicional, rua Érico Veríssimo, número 720. Em todos esses atos vai ser entregue aí aos representantes do governo russo no Brasil a nossa nota, a declaração do PCO, e também o ato é aberto para todos os companheiros da esquerda que queiram participar, apoiando, né, a luta contra o imperialismo, né, em defesa, a luta contra o nazismo. Agora é a hora de lutar contra o nazismo de verdade, né? Tinha gente, eu vi até alguém postando muito bem aqui no grupo, dizendo o seguinte, que quando era aí um farsante, alguém falou alguma coisa na internet, teve gente da esquerda que ficou aí exaltado, querendo brigar com um nazista de mentirinha. Agora, os nazistas de verdade, né, o pessoal que jogou bomba em sindicato, que tacou fogo, matou dezenas de pessoas, de sindicalistas, de militantes de esquerda, que estão lá na Ucrânia, apoiados pelo imperialismo, agora tem que apoiar a luta contra os nazistas de verdade, gente. Não é nazista de mentirinha, não é nazista de conversa, gente que mata, que tortura, né? Gente que odeia o povo pobre, o povo negro, né? Os imigrantes, e que são capachos do imperialismo internacional. Bom, nós vamos para o Toninho, só para lembrar aí, essa turma foi a turma que ficou com dó do Bolsonaro levar facada, né? E lembrando Exatamente. Que o imperialismo é o inimigo desses 71 países que o Toninho colocou, que sofrem com ocupação, com golpe, com sabotagem, né? Com uma série de atrocidades aí. Ok. Como a gente estourou a nossa hora, nós vamos para o último ponto da pauta. Tem um videozinho, a produção vai soltar aí para a gente o vídeo, que diz respeito aos ataques feitos aí a imigrantes que acusam oficiais da Ucrânia de racismo e violência. E a produção vai soltar o vídeo e, na sequência, o Thiago vai comentar. Só antes, produção, um minutinho para mim. Eu já me despeço daqui, né? Deixo para o Thiago encerrar o programa depois do vídeo. E amanhã, resumo do dia, está de volta, mostrando aí a cobertura dos atos. Mas a gente espera encontrar você amanhã, você que está nos assistindo, feriado. Então, vamos lá para frente da embaixada em Brasília e nos consulados, né, da Rússia nos demais estados. A gente vai estar junto lá, nós vamos se encontrar. Vai lá, Thiago, com você. Bom, só para fazer um comentário aqui sobre o que acontece na Ucrânia, né? Cerca de 370 mil pessoas, né, estão fugindo aí da Ucrânia para a Polônia, né, para Polônia, Hungria, Romênia, para Moldávia, né?
E são pessoas aí, né, que viviam na Ucrânia, né? E essas pessoas, né, que são africanos, indianos, né, que estavam cursando, que eram esportistas e tudo mais, né, ao cruzar a fronteira aí, estão sendo maltratados, né, estão enfrentando racismo, né, ou seja, uma demonstração aí, né, do que é o nazismo, né, e o importante destacar aqui que o principal líder do partido de oposição da Índia, né, o parlamentar Rahul Gandhi, né, compartilhou aí um vídeo na segunda-feira, né, onde um estudante indiano é chutado aí por um agente aí do exército aí da Ucrânia. Foi esse vídeo que a gente passou na produção. Aí, ó. Tá com a legenda aí para os companheiros poderem acompanhar, né? Aí os soldados, né, da Polônia, né, atirando aí para os imigrantes não invadirem o espaço da Polônia, né? Você vê os maus tratos aí, são cenas aí, a gente vai ver muito mais disso ainda no decorrer dos próximos dias, né? Por isso aí todo o apoio à Rússia, né? Fogo nos fascistas de verdade, né? Tá aí uma demonstração do que é o nazismo, né? E a gente não pode ter dúvida, né, de que lado a gente tá. Bom, deixa um abraço aqui pro Gabriel, para todo mundo que nos acompanhou e que vão acompanhar no replay do vídeo. Um abraço a todos e até a próxima semana.